livro de Marcos, capítulo 6. Marcos 6, é do versículo 7 ao 13. Nós estamos pregando aí o livro de Marcos. Começamos lá no capítulo 1, já estamos aí no capítulo 6. Então, do versículo 7 ao 13. Vamos lá. Deixa eu ter a outra tradução aqui também do meu lado. Tá. Acompanhe aí a leitura, por favor. Marcos, capítulo 6, verso 7 em diante. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Preste atenção nisso. Jesus reúne os seus 12 discípulos, apóstolos, e os enviou de 2 em 2. Preste atenção, 2 em 2. Isso fala de parceria. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, que são os demônios. Ordenou-lhes que não levassem nada pelo caminho, exceto o bordão, que é o cajado, né? Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, verso 10, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Agora o 11. Se algum lugar não quiser recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, verso 12, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Qual era a pregação deles? Que se arrependesse, era uma pregação sobre arrependimento. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Meus irmãos, algumas lições nesse texto da palavra de Deus para a minha e a sua vida. Nós observamos que, em primeiro lugar, Jesus enviou os seus apóstolos de 2 em 2. E isso tem um significado. Jesus não fez isso por acaso. Tudo que Jesus sempre estava fazendo, ele estava nos trazendo uma lição. E a palavra de Deus está assim registrado para trazer essa lição, essa edificação, essa orientação, esse ensino para mim e para você. Então, aqui Jesus começa dizendo, chamou os 12 e os enviou de 2 em 2. É interessante, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 9, o sábio tem razão em dizer quando ele diz assim, ó, melhor é serem 2 do que 1. Melhor ser 2 do que 1. Por quê? Porque se um precisar de ajuda, tem alguém para ajudar. É melhor estarem 2 juntos do que 1. 2 homens trabalhando juntos farão mais do que um homem trabalhando separadamente, ou do que 2 homens trabalhando separados. Deus criou o casamento exatamente para essa unidade. São 2 juntos, pensando, somando, um ajudando ao outro. Por isso que Deus criou o casamento, porque é melhor 2 do que 1. Eu que casei com 31 anos, sei o que é isso. É viver 31 anos sozinho, pelo amor de Deus, né? Então, mas eu já expliquei aqui as circunstâncias, né? Eu não tinha condições nenhuma de casar, e acabou que eu casei também sem nenhuma condição. Fui para minha lua de mel com R$250 no bolso, que o pastor Disseu de Paula, aqui, que era pastor aqui, me deu de oferta para lua de mel. Então,
Deus chama para a unidade. Deus não chama ninguém para viver isolado, sozinho, em nada. Por isso que o mundo é constituído em sociedade, em grupos. Foi Deus que fez isso. Deus colocou isso na mente e no coração do homem. Quando o homem resolve viver isoladamente, ele está saindo do propósito de Deus. Por isso que aquele projeto lá do início da Idade Média, dos monasteiros, de viver isolado, aquilo não tinha aprovação de Deus. Deus não nos chamou para isso. Quando Paulo quis sair de Corinto por causa da perseguição, Deus disse para ele: não, senhor, é para você ficar aí, porque eu tenho muito povo nessa cidade para salvar. Então nós tivemos um período na história da igreja que as pessoas se isolavam em mosteiros para se santificar, para buscar Deus. Deus não quer isso. Deus não chamou ninguém aqui para viver igual Tarzan, isolado, morando no mato com a chita. A parceria é algo de Deus. Melhor é serem dois do que um. A Bíblia diz que a corda de 3 dobras não se quebra. Por isso que a igreja tem que estar unida. O lar tem que estar unido. As pessoas têm que estarem juntas. Porque aí a corda não quebra. A corda está fortalecida. O seu lar tem que estar unido. Você tem que rever algumas questões. Se não está havendo união dentro do seu lar, é hora de fazer uma autoanálise, cair aos pés do Senhor, pedir perdão um para o outro, confessar um para o outro, chamar, abraçar, orar e caminhar junto. Porque estando desunido, o diabo fatalmente há de destruir esse lar, essa casa. Mas quando a corda é de 3 dobras, quer dizer, quando está unido na palavra de Deus, na oração, pedindo perdão um para o outro quando falha, não se quebra. Da mesma forma é a igreja. Muitas das nossas obras missionárias falharam. Quando eu falo nossas obras missionárias, eu estou falando da história da igreja, não estou falando aqui em Bangu. Estou falando da história da igreja. Muitas obras missionárias nossas falharam, porque nós, pastor Davi, tínhamos a visão de enviar um missionário sozinho lá no campo. Chegava ele sozinho, uma terra estranha, não conhecia ninguém, não tinha um apoio nenhum. Não adianta só a igreja estar aqui orando, né? A igreja teria muito mais resultado, fica mais caro, é mais custo, sim, mas teria tido muito mais resultado se tivesse enviado 2 casais, 2 pares naquela terra. Porque nós tivemos muitas fatalidades com missionários que desistiram, que até desviaram de decepções e fracassaram e nunca mais se levantaram psicologicamente, espiritualmente, por causa do fracasso em terra estranha, por causa que estavam sozinhos, né? Quando está em parceria, ajudamos um ao outro. Por isso, irmãos, veja bem, a palavra de Deus, lá no livro de Atos, que mostra o início da igreja, não tem um versículo que cita que um dos apóstolos estava trabalhando sozinho. Paulo sempre estava em parceria com alguém, Pedro sempre com alguém, os apóstolos sempre estavam em parceria com alguém. Não tem um texto no livro de Atos falando dele sozinho, fazendo a obra de Deus e fazendo as coisas acontecer sozinho. Então, Deus nos chama para a unidade. Chamou e os enviou de 2 em 2. Por isso, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 24 e 25, o escritor nos alerta, não deixando de nos congregar, como fazem alguns. Hoje nós temos aí os chamados desigrejados, gente que diz que não precisa da igreja, né? Tem celebridades que gostam de falar isso.
Não, eu tenho aqui a Bíblia, já aceitei Jesus, está resolvido. Não é assim não. Deus não nos chamou para isso. Quando o Senhor nos chama, é para pertencer à sua família, para pertencer ao seu corpo. E o corpo de Cristo, Paulo nos dá o exemplo, é como um corpo humano, formado de braço, perna, mãos, pés, cabeça, orelha, Cristo sendo a cabeça desse corpo. Não é um braço jogado para lá e um pé jogado para o outro lado. Então, a doutrina do desigrejado é diabólica. Por quê? Porque a pessoa na hora de casar precisa ir na igreja. Precisa da igreja. Na hora de batizar precisa da igreja. Como é que você vai ceiar sozinho? Inclusive nós estamos fazendo ceia online por causa dessa questão que nós estamos vivendo de pandemia. Mas o certo da ceia é estarmos aqui juntos. É claro que uma exceção por causa dessa situação, né? Por causa dessa situação. Mas não existe eu ficar fazendo ceia online. A ceia online para nós é nesse momento para atender as pessoas que estão na faixa de risco. Por esse motivo. Mas a ceia do Senhor é juntos. O Senhor nos chama para estarmos unidos. Quem trabalha para a desunião é o diabo. Ele quer ver o casal separado, ele quer ver pais e filhos separados, ele quer ver a igreja separada, ele quer ver um país separado, uma nação separada. O Senhor nos chama para estarmos juntos. Entre nós não pode haver branco, negro, oriental, ocidental, amarelo, todos somos um. A Bíblia diz que não existe judeu, não existe grego, não existe bárbaro. O que era o judeu? O judeu é aquele que recebeu as revelações de Deus, então ele poderia se sentir como eles se sentiam, superiores. Nós recebemos os oráculos de Deus, nós temos os sacerdotes, nós temos a lei. Então nós somos melhores. Os gregos diziam, não, nós somos os melhores, porque nós somos filósofos, somos intelectuais, somos inteligentes. E os bárbaros eram tipo os vikings, né? Tipo os latinos, tipo os anglos, que eram incrédulos em tudo, ignorantes e guerreiros, destruíam o que tinha na frente. Mas Paulo diz que o evangelho veio e agora não existe a superioridade religiosa do judeu, nem a superioridade intelectual dos gregos, nem a superioridade de guerra dos bárbaros. Todos são iguais perante o Senhor, e Paulo ainda completa dizendo, não existe homem nem mulher, todos são iguais. O Senhor nos chama para estarmos unidos e todos iguais na presença do Senhor. Então lembre-se disso. A Bíblia lá no livro de Provérbios 27, 17 diz assim, como o ferro, olha que texto interessante, como o ferro com outro ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. É impossível uma faca afiar sem um outro ferro. O ferro precisa do outro ferro para se afiar. As máquinas, os aparelhos de enxada, de guerra, precisa de um outro ferro para se afiar. Quer dizer, precisa da mesma parceria, do mesmo material. Assim também o homem precisa do seu parceiro. Nós precisamos um do outro. E o Senhor nos constituiu a sua família, o povo de Deus, o seu lar, amado, irmã, esse lar seu aí, é Deus que te deu, cuide dele, produza unidade dentro do seu lar. Meu irmão, você que é pai, você que é esposo, esse lar foi o Senhor que te deu, cuide dele, cuide dele. Aliás, vou até além, vou usar um termo que é bíblico, que o nosso secretário, o pastor Milton Ribeiro, pregou lá na convenção. Um dos capítulos que ele pregou, ele disse o seguinte, que nós não podemos nos envaidecer, porque nós não temos nada.
Eu e você não temos nada. Ah, mas pastor, mas a minha casa? A sua casa é de Deus. Você simplesmente é o mordomo dessa casa. Ai, mas a minha família, os meus filhos, foi eu que gerei. Não, senhor, pertence ao Senhor. Eu e você somos simplesmente mordomos. O meu casamento, o pastorado meu, o seu carro, tudo não é nosso, pertence ao Senhor. Somos simplesmente mordomos. O que é o mordomo? É o cuidador daquilo que Deus te dá. Então nós estamos aqui para cuidar do que o Senhor nos dá. Então, amados, olha, vamos estar aí amando um ao outro. Vamos lutar para amar um ao outro. A Bíblia diz, na medida do possível, procure andar em unidade um com o outro. E principalmente, quando falamos e temos o mesmo objetivo. Nós podemos entrar numa contradição aqui, eu e você. Mas qual é o objetivo maior, meu e seu? Não é a palavra de Deus? Não é Jesus? Não é ir para o céu? Então isso tem que superar os nossos interesses, as nossas carnalidades, as nossas vaidades, os nossos orgulhos. Jesus chamou e disse, de 2 em 2. Você e a sua esposa, o Senhor deu a bênção de vocês dois estarem juntos, porque é melhor 2 do que estar sozinho. A corda de 3 dobras não se quebra. O Senhor chama a igreja para a unidade, para ela não se quebrar. O Senhor chama a sua família para a unidade, para ela não se quebrar. Porque o trabalho do diabo é quebrar a igreja, é quebrar a família. E quando não tem unidade, fica fácil para ele fazer isso. O que hoje o diabo está trabalhando? É dividir as nações. Você vê hoje movimentos de divisórias ideológicas, políticas, em todas as nações, uma confusão dos infernos. Esse alvo é Deus que está fazendo isso? É o Espírito Santo? Ou é o diabo que está agindo para fazer essa confusão? Então, nos despertemos, não deixamos de congregar-nos como alguns têm feito. Hebreus 10, 24 e 25. Uma outra lição, então essa primeira lição é de unidade. Unidade no seu lar, unidade na igreja. Esteja atento para as pessoas que querem dividir o seu lar. Estejam atentos para pessoas que entram dentro do seu lar para querer trazer divisão. Esteja atento para pessoas que querem trazer divisão dentro da casa do Senhor. Esteja atento para pessoas que querem trazer divisão lá onde você trabalha. Esteja atento, se afaste dessas pessoas. Jesus diz, de 2 em 2, é para estar unido, porque unidos o Senhor abençoa, o Senhor derrama a sua graça, a sua bênção, e estando 2 juntos, estarão mais afiados. Assim como uma faca precisa do ferro para se afiar, assim um precisa do outro para estarem juntos e vencendo a batalha. Uma segunda lição que o texto nos dá, é quando o Senhor nos diz o seguinte, olha aqui. Jesus fala sobre o respeito daqueles, a falta de respeito para aqueles que não querem receber a palavra de Deus. Veja bem, olha o que diz aqui do verso 10 em diante. E recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até sair daquele lugar. Se algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Meus irmãos, infelizmente, muita gente não quer receber a palavra de Deus. Lá no livro de Mateus 10 e 15, diz o seguinte, Jesus diz, em verdade vos digo, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Sodoma e Gomorra é o símbolo da perversão. Jesus está dizendo que aqueles que rejeitam o Evangelho, o juízo vai ser muito maior para eles, do que para o povo de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque eles não ouviram o Evangelho. E eu e você estamos ouvindo. Então, há uma maldição sobre aqueles que rejeitam o ensino da palavra de Deus. Mas aí você diz assim, então não é comigo esse assunto, porque eu frequento a igreja, eu não sou assassino, eu não roubo, eu não estou enganando ninguém, eu aí não estou quebrando os mandamentos, estou fazendo tudo certinho, eu dou o meu dízimo, dou minha oferta, então está tudo certo. Não.
O Evangelho de Jesus é mais do que ordenanças religiosas. As ordenanças religiosas, elas são frutos de um resultado de comunhão com Deus. Você não vai ter comunhão com Deus porque você é certinho com seus com os detalhes religiosos. É o contrário. É igual, ninguém é salvo pelas obras, mas quem é salvo produz boas obras. Ninguém vai ser salvo aqui porque produz boas obras. Ninguém vai ser salvo porque deu oferta para o pobre ou porque acudiu alguém. Não. A salvação vem de Cristo. Agora, quem é salvo produz essas boas obras. Não para ser salvo, mas como resultado dessa salvação. Então, muitos têm rejeitado o ensino da palavra de Deus. E aí você fala, mas eu aqui, nós dois meditando, a gente fala, então não é comigo essa palavra. Porque eu sou crente, sou da igreja. Não, senhor. Quantos dentro da casa do Senhor? Vem aqui, participa, mas são infiéis, são desobedientes à palavra de Deus. Qualquer coisinha entra em choque. Qualquer coisinha está ferido, está machucado, fica chateado. Sabe o que é isso? Falta o evangelho dentro do coração. Porque quem tem um evangelho dentro do coração, não é essa pelezinha fina, que qualquer coisinha estou chateado, não vou mais na igreja. O que foi? Me ofenderam, eu fiquei triste, fiquei chateado. Meu irmão, desperta tu que dormes. Nós não podemos ter um evangelho desse jeito, não. O nosso evangelho tem que criar em nós um couro grosso, para estarmos prontos para aguentar as lutas, as situações. Nós não podemos ter um evangelho que por pequenas coisas eu me revolto, eu me entristeço. Estou triste com o pastor. Por quê? Porque o pastor falou isso. Estou triste lá com aquela irmã, nem olho para ela. Por quê? Não, porque ela me chateou, pôs o carro, atravessou o carro lá na frente onde eu ponho. Não, irmão, acorda. O evangelho de Jesus Cristo é maior do que isso. O evangelho de Jesus Cristo é comunhão com Deus, é comunhão com a igreja, é saber perdoar, é saber relevar as fraquezas um do outro. Eu tenho as minhas fraquezas, você vai relevando. Não, o pastor tem as suas fraquezas. Eu como pastor, não, a ovelha também tem as suas fraquezas. E nós vamos relevando as falhas um do outro. Esse evangelho que é baseado só porque eu não matei, não roubei e está tudo certo, não é esse o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus diz que muitos têm rejeitado o evangelho de Jesus. Por quê? Porque dentro da igreja a gente prega anos e anos. E tem pessoas que não se transformam pelo poder do evangelho. Por quê? Estão com a mente e o coração fechado. Está dentro da igreja, toma a ceia, mas o coração é fechado. O evangelho não penetra, não limpa, não gera amor, não gera unidade, não gera nada. Gera uma religiosidade. Eu sou um religioso. Mas religioso, irmão, aí tem budista, tem católico, tem confucionista, tem espírita, até bons religiosos. Mas o evangelho de Jesus Cristo é mais do que isso, é comunhão com Deus, é relacionamento com o próximo. Se nós não estamos dando conta de ter relacionamento com o próximo, que evangelho é esse nosso? Jesus nos chama para recebermos esse evangelho que transforma eu e você no nosso coração. E em terceiro lugar, qual é a mensagem e a pregação dos apóstolos? Arrependimento. Qual era a doutrina que eles pregavam? Arrependimento. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Olha só, olha o que diz. E saindo dali, então saindo eles, versículo 12, pregavam ao povo que se arrependessem. Irmãos, o que é um arrependimento? Na minha juventude eu pensava que arrependimento era chorar. Então eu cometo uma falha, um erro, aí eu choro, está resolvido. Só que aí eu tomava a ceia, depois eu estava na mesma confusão, nos mesmos erros. Arrependimento não é chorar. Pode até ter choro dentro do arrependimento, mas o arrependimento não é chorar. O que é arrependimento? Não precisa nem chorar. É mudança de vida. Arrepender é uma mudança aqui,
dentro da sua mente e do seu coração. Arrependimento é isso. Não é só eu chorar, oh Jesus, me perdoa, eu me arrependo. Arrependimento é mudança. Não adianta o esposo vir se arrepender para a esposa, meu bem, me perdoa, nunca mais eu vou te trair. Aí chora, aí a esposa tem paciência, perdoa. Ou o contrário também. Mas aí não houve mudança. Então aquilo não foi arrependimento, aquilo é um remorso. É um remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Judas ficou com remorso, a ponto dele pegar as moedas e foi lá e devolveu, jogou tudo fora. Mas ele não teve arrependimento. Pedro pecou também, porque Pedro também traiu Jesus. E tem um texto traumático na Bíblia, lá em Lucas, quando Pedro nega, de frente daquela moça e daquele rapaz, o galo canta. Quando o galo canta, Jesus sai da sala todo esmurrado, machucado, e passa e olha para Pedro. Lá no texto diz que Jesus olhou para Pedro. A hora que o galo cantou, Jesus saiu da sala todo machucado e olhou para Pedro. Pedro traiu Jesus, mas Pedro foi buscar o arrependimento. Judas foi no remorso. Qual é a diferença, pastor? O remorso, você não tem mudança de vida. Você sente aquela tristeza, mas não muda de vida. Arrependimento é mudança de atitude. É mudar de caminho. Você está indo num caminho para o sul, não vou mais para o sul. Meu caminho agora é para o norte. Eu estou indo para o leste, não, meu caminho não é mais para o leste, é oeste. É mudança de atitude, é mudança de vida. E esse evangelho tem que provocar arrependimento em mim e você. E arrependimento verdadeiro é mudança de vida. Se você e eu não temos mudado a nossa vida ao ouvirmos a palavra de Deus, o arrependimento não tem alcançado o nosso coração. Tem alcançado aí um tipo de remorso, um remorso religioso. De tanto eu ouvir isso, eu fico assim com a consciência pesada, tal, mas não muda. Nós precisamos mudar de atitude. Mudar de atitude é o verdadeiro arrependimento. E saindo eles pregavam ao povo o arrependimento. Irmãos, eu e você temos que estar constantemente nos arrependendo aos pés do Senhor e mudando as nossas atitudes. Naquilo que nós praticávamos, arrependemos e não praticarmos mais. Naquilo que nós cometíamos, arrependemos e mudar a nossa atitude. Isso é transformação do evangelho no nosso interior. Mudança de vida. Arrependimento é mudança de vida. Não adianta eu só confessar o meu pecado. Não adianta eu só chorar pelo meu pecado. Não adianta eu confessar o meu erro ou chorar pelo meu erro. Eu tenho que ter uma mudança de atitude. Quando eu mudo de atitude, é porque eu abri o coração para o evangelho entrar lá dentro. Esse evangelho que Jesus ordenou aos apóstolos que pregassem. E eles foram e pregaram. E não pregaram outra coisa. O evangelho eles pregaram arrependimento. E essa palavra tem que entrar no nosso coração e mudar as nossas atitudes. Quantos cristãos estão dentro da casa do Senhor e não têm atitude cristã? São maus, torcem pela maldade. Tem crente que torce para a igreja, dá errado na igreja. Tem crentes que torcem para os projetos do pastor, dá errado. Irmão, nós estamos num barco só. Se furar esse barco, vai você também junto. Vai você também junto. Nós temos um só piloto, que é Cristo Jesus. Então nós temos que mudar a nossa atitude como servos de Deus. Como é que eu sou crente, que se eu vivo falando mal da irmã, mal do irmão? Que crença é essa? Que evangelho é esse que entrou no nosso coração? Não, ponha na sua cabeça, eu e você somos simplesmente religiosos se assim nós vivermos. Tem nada de cristão e nem de salvação. Pastor, mas como é que o senhor pode dizer que eu não sou salvo? Ou que nós não somos salvos? Eu me incluo junto. É pelo fruto. Pelo fruto se conhece a árvore.
Se nessa árvore só dá fruto de fofoca, de intriga, de ira, de contenda, de inveja, de rebelião, de confusão, essa árvore é boa, irmãos? Não é, ué. Não precisa ter revelação. Tem gente que você vê assim perto de você, não precisa ter revelação, porque você sabe o que é, ué. Não precisa nem Deus te revelar. Você bate o olho e já sabe. A árvore tem que produzir amor, paz, perdão, alegria, paciência. Essa é a árvore que está dando fruto. Essa é a árvore que se arrependeu. Amados, que esse evangelho do arrependimento rasgue o meu e o seu coração. Eu, como pastor, você acha que eu já estou pronto como cristão? Não, a Bíblia diz que não, que nós estamos nos aperfeiçoando como varão perfeito, até chegar aquele dia que seremos o varão perfeito. É lá. Então aqui nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra de Deus. E é nesse evangelho, penetrando no meu e no seu coração, rasgando, ferindo. Por que que o evangelho ele vai ferindo, vai machucando? Porque arrependimento, isso não traz alegria. Porque a nossa carne quer fazer outra coisa. Mas o evangelho quer produzir arrependimento. O arrependimento é mudar as nossas atitudes. Isso dá um trabalho tremendo. Eu gosto de ser fofoqueiro. O evangelho vai dizer, cala a sua boca. E agora? Mas e agora? Eu gosto de escutar fofoca. O evangelho diz, tampe o seu ouvido para isso. Ouça a voz do Espírito. Eu gosto de ter maldade e torcer para as coisas dar errado. O evangelho diz, mude de atitude, mude de atitude. Então o evangelho, ele traz um certo constrangimento. Mas ele traz esse constrangimento para nos gerar vida eterna. Vida eterna. Imagina eu e você vivemos anos e anos aqui dentro da igreja. E um dia que nós partimos, cadê a eternidade com Cristo? Misericórdia. E isso começa aqui, com o evangelho entrando no meu e no seu coração e gerando arrependimento. Amém?